E a nossa legislação de trânsito, ela está preparada para o veículo autônomo? Vamos analisar. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Todos têm acompanhado aí a evolução, né, da automação, e uma das coisas que nos chama bastante atenção são os veículos autônomos. Aqueles que dirigem por si próprio, que muitas vezes até sem ocupantes, sem passageiros, né, se deslocam, chegam até seus ocupantes, são chamados literalmente no estacionamento e depois passam a transportar as pessoas todas na condição de passageiro, ou uma ou mais pessoas na condição de passageiro, sem que nenhum dos ocupantes tenha qualquer intervenção, interferência nesse deslocamento. E a pergunta é, a nossa legislação de trânsito, ela já está preparada para conviver com veículos que tenham essa característica? Eu afirmo categoricamente que não, pelo seguinte motivo. A nossa legislação, ela pressupõe a existência de um proprietário e de um condutor. Legislação que eu digo em termos de responsabilidade na condução. Basicamente, o condutor é responsável pelas infrações, pelo comportamento na direção do veículo. E o proprietário em relação às regularidades do veículo, por exemplo, equipamento obrigatório, etc. Nesse aspecto, não mudaria a responsabilidade do proprietário. A gente tem que saber quem que é o dono do veículo. Nesse caso, independeria dele ser autônomo ou conduzido por alguém, que a responsabilidade sobre os comportamentos, sobre a regularidade do veículo, ela seria do proprietário. Com relação à condução é que é o problema, porque pressupõe a existência de um motorista, de um condutor. E nesse aspecto eu não teria quem seria esse infrator, não haveria como indicar um condutor, porque ele não existe. Recair sobre o proprietário, se for uma abordagem, por exemplo, como é que você vai fazer uma abordagem de alguém que não, de um veículo que não tenha um condutor? Em termos de responsabilidade civil, saindo um pouco do próprio Código de Trânsito na parte administrativa, mas nós temos as questões criminais e as questões cíveis. Para fins de indenização, no caso de causar um acidente a terceiros, o responsável é o proprietário também, mas solidariamente o condutor do veículo, que nesse caso nós não sabemos quem seria. Seria o programador, algo parecido com uma aeronave não tripulada, por exemplo, ou na questão criminal, em que haja um atropelamento, a morte de alguém, uma lesão corporal, por exemplo. Quem seria o autor desse crime? Então, eu digo que, diante das situações que a gente vê pelo mundo, talvez inspiração até em direito comparado, mas aqui no Brasil, nesse momento, nós não temos uma legislação de trânsito que venha a amparar. Eu diria que até mesmo os testes em vias públicas desse tipo de veículo, que logicamente está sujeito a determinados fatos que possam ocorrer, fora do controle, né? Não se consegue ainda amparar todas as situações adversas que possam acontecer, merece sim um estudo a respeito do que possa vir a acontecer, do que possa se tornar uma realidade, não se sabe próxima ou ainda vindoura, mas creio que já é o momento de começar a pensar na hipótese de veículos autônomos, como que seria a responsabilidade no cometimento de infrações, irregularidades, responsabilidade civil, responsabilidade criminal e outros ramos do direito que envolve a condução de veículos. É esse aí, até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.